verdade, é verdade. Lembra o canto da mãe d'água? É verdade. Você tem a garrafinha dela aí? É, aquela que a gente encontrou, que a gente ganhou dela de presente. Tem? Ai, tá aqui, ó. Essa água é a água mais poderosa e a água mais potente do mundo inteiro. Nós ganhamos ela de presente da Mãe d'Água. Você já ouviu falar sobre ela? A Mãe d'Água é a protetora das águas. Ela protege os rios, protege os riachos, protege as nascentes, protege as cachoeiras. Oi? Calma, eu já vou contar a história, calma. Tinha que falar para eles primeiro o que era essa água, né? Essa água aqui fica com a gente nos protegendo por todos os lugares que a gente vai. E às vezes eu uso uma gotinha dela quando eu preciso. A história da Mãe d'Água é uma das histórias que eu mais gosto. Ela conta da história de uma guerreira. Então, na sua tribo existia uma guerreira que protegia todos o seu povo. Ela liderava os guerreiros e as guerreiras da sua tribo. Sempre que precisava sair para uma batalha, ela estava lá liderando. Maravilhosa, inspiradora e corajosa. Teve um dia que chegou um navio grande, cheio de homens maus. Aqueles índios ficaram assustados. Eles não sabiam o que esperar. No princípio, eles até pensaram que pudesse ser outra tribo chegando por ali para fazer amizades. Eles nunca tinham visto um navio daquele tamanho, eles nem sabiam o que era. Então, os índios se aproximaram, mas a guerreira, muito esperta, entendeu que aqueles homens não eram homens bons. Que aqueles homens chegaram ali para roubar aquela riqueza, para roubar a natureza dos índios. Eles queriam cortar as árvores para transformar em novos navios. Eles queriam matar os bichos para transformar, sabe no quê? Tapete e casaco. Foi então que aquela guerreira decidiu que os índios iriam derrotar aqueles homens e iriam lutar pelo bem do seu povo, dos bichos e das árvores e toda a natureza que ali habitava. Ela reuniu os guerreiros, reuniu as guerreiras e traçaram um plano. Só que eles não contavam que aqueles homens tinham armas muito mais poderosas. Tinham armas que poderiam exterminar aquela tribo. Mesmo assim, eles não desistiram. Eles colocavam venenos na ponta das suas flechas. Mas os homens maus tinham cada vez mais munição e cada vez mais força. Os índios continuavam lutando. E a batalha durou por dias. A guerreira, muito esperta, percebeu que não dariam conta daqueles homens. Ela precisava salvar a sua tribo. Nem que para isso a tribo precisasse fugir. Nenhum índio a mais iria sofrer. Ela não deixaria. Corajosa que era, ela decidiu. Reuniu todos que ali estavam, as crianças, os homens, as mulheres, os mais velhos, os curandeiros, todos. E falou para eles: sigam até a caverna. Aquela caverna que fica atrás da cachoeira. Sigam, não olhem para trás. Se escondam lá que eu vou cuidar desses homens. Claro, ela queria o quê? Distrair aqueles homens para que o tempo fosse bom para os indígenas, que eles conseguissem chegar na caverna. E lá foi ela. Respirou fundo, se armou de coragem e foi.
E ela lutou com um homem, com 2 homens, com 3 e 4 homens e foi lutando meio sem saber o que estava fazendo. Mas foi ficando exausta, foi ficando exausta, foi ficando exausta. Quem conseguiria? E decidiu correr. Porque ela não tinha outra alternativa. Se ela ficasse ali, morreria na mão daqueles homens. Se ela corresse, pelo menos não morreria ali. Mas ela ouviu a intuição e começou a correr. Correu, correu, correu até chegar numa pirambeira alta, 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 alta. E lá embaixo tinha o rio. O rio que logo desaguaria na cachoeira que estavam os indígenas. Ela nem pensou e se jogou da pirambeira. E caiu, 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 caiu. Até o infinito do rio. Quando ela caiu, os peixes levaram o maior susto. E os seres encantados do infinito do rio ficaram meio sem saber o que tinha acontecido. Nenhum ser humano era capaz de chegar lá. Era um lugar encantado. Como que ela havia conseguido? Foi então que aqueles encantados perceberam que não era um ser humano apenas que havia se jogado no rio. Era uma índia guerreira e que tinha dado a sua vida pela vida do seu povo. Os encantados ficaram encantados e decidiram dar àquela guerreira um superpoder. Transformaram ela na mãe d'água. Fizeram metade peixe, metade gente. Porque cada vez que precisasse, ela subiria até a superfície para ajudar um animal, uma pessoa. Ou sempre que quisesse, nadaria pelos rios com os peixes. Deram a ela também um outro poder, o do canto curador. Com o seu canto, ela pode curar pessoas. Além de, claro, transformá-la imortal, um ser divino e protetor da natureza. Então a guerreira, agora mãe d'água, foi até a sua tribo, aquela que estava escondida na caverna da cachoeira. Chegou lá, ajudou todos eles a atravessar o rio e falou para que procurassem um lugar seguro, longe daqueles homens. E voltou. E hoje ela vive em todas as águas desse mundo. Ela vive nas cachoeiras, ela vive nos rios, ela vive nas nascentes e ela protege a todas as águas. E com isso ela nos protege também. Ela pode curar qualquer ferida, qualquer dor. E ela é especialista em dores do coração. Sempre que eu vou até uma cachoeira ou sempre que eu passo pelo rio, eu consigo ouvir o canto dela. É um canto sutil, lá longe, como se estivesse lá dentro da água. E eu acho que até está. Você já ouviu o canto dela? Você já foi em alguma cachoeira? Algum rio? Algumas pessoas conseguem ouvir assim, de primeira. Outras ainda não, mas tudo bem, ela sempre vai estar lá. Ela sempre vai estar cantando com a correnteza, cantando com a cachoeira que cai lá de cima, ou aquela cachoeirinha pequenininha que vai. Ela sempre estará perto das águas e perto da gente também. E sempre que eu preciso, eu tenho um pouquinho dela aqui comigo. Uma gotinha dela é poderosa. Sempre que você for para uma cachoeira, tente ouvir o canto da mãe d'água.